A escolha do Papa já teve muitas formas, né? Lá nos primeiros séculos, né, até quando a igreja era menor, né, os leigos participavam da escolha do Papa, né? Houveram muitos papas que foram eleitos por aclamação popular e do povo, dos leigos, né? Claro, com a participação do clero, dos padres, né? Mas com a participação dos leigos. E teve momentos onde o imperador escolheu o Papa, o imperador romano, o imperador germânico, até que por volta do século XI, então se criou o Colégio dos Cardeais e se definiu que os cardeais escolheriam o Papa. Isso então no século XI. A tradição de mudança do nome, primeiro que hoje nós não temos tanto isso, né? Mas na antiguidade, quando nascia o filho e os pais iam colocar o nome, não é só uma identificação, era qual é a missão dessa pessoa. Você pega ali os nomes bíblicos, né? Abraão, Isaías, Ezequiel, Jesus, o nome tem um significado, né? Jesus, né? Qual o significado do nome Jesus? Deus salva, né? E teve um papa que foi eleito, ele tinha o nome de um deus grego. Aí ele achou que seria um papa com o nome de deus grego, ele mudou o nome. Então essa é um pouco a história. Mas o nome remonta a uma missão. Então, quando um cardeal é eleito papa e escolhe um nome, o nome que ele está escolhendo vai dizer mais ou menos qual é a linha que ele vai se... Ou melhor, voltar um pouquinho. Pode ser uma homenagem a alguém. Então, já teve papas eleitos que escolheram o nome, por exemplo, do papa que ou escolheu para ser bispo, ou do papa do qual ele era assessor, né? Mas também indica um pouco a linha, né, que você vai seguir. Né? Então, por exemplo, se agora o próximo eleito escolheu o nome de Francisco II, pode significar uma homenagem pura e simples, ou dizer, olha, eu vou seguir a linha de Francisco. João Paulo III, eu vou seguir a linha de João Paulo II. Bento XVII, vou seguir a linha do... Então, são 4 votações por dia. 2 votações pela manhã e 2 votações à tarde, né? Claro, o conclave no dia 7 de maio começa na parte da manhã, então começa com a missa. Então, no dia 7 acho que vai ter só 2 votações, talvez uma só, né? Os 2 últimos conclaves foram rápidos. Bento XVI foi eleito na 4ª votação. Francisco na 5ª. Então, deu um dia e pouquinho. É imprevisível. Eu, particularmente, acredito que vai ser um conclave rápido. Né? Porque os cardeais estão já há quase 2 semanas se conhecendo, conversando. Então, eu creio que a maioria deles vai entrar já com o voto decidido. E com as costuras feitas. Né? Duvido muito que lá dentro vai haver grandes mudanças, né, na cabeça dos cardeais. Assim. E aí, rapaziada, tudo tranquilo aí do outro lado da tela? Daqui a alguns dias você vai ver essa fumaça branca saindo da chaminé do Vaticano. Isso quer dizer o quê? Que a Igreja Católica tem um novo Papa. Foi escolhido um novo Pontífice. Lembrando que Francisco faleceu no dia 21 de abril e desde então a sede está vacante. Os cardeais estão se conhecendo, conversando um pouco mais, se preparando para o conclave lá em Roma. E os católicos estão rezando pela escolha desse novo Papa. Então, para saber um pouco mais sobre o conclave, como funciona essa eleição, as curiosidades que envolvem ele, fomos até a paróquia Nossa Senhora Medianeira conversar com o padre Fabiano Gleiser, que mais uma vez nos atendeu e falou sobre o tema. Então a vinheta vai rodar e você vai já se inscrever no nosso canal se ainda não está inscrito. E claro, deixa o like, comente e compartilhe. Roda a vinheta, meu diretor. Então, pessoal, mais uma vez aqui na Paróquia Nossa Senhora Medianeira com o padre Fabiano. Tudo bom, padre? Tudo bem, Nelson? Hoje a nossa conversa é sobre um assunto que está muito sendo falado na mídia desde o dia 21, quando infelizmente o Papa Francisco faleceu, que é o conclave, a nova eleição para escolher o novo pontífice. Eu queria que o senhor explique como é que funciona assim, o conclave, o que ele é, o significado dele, parece que é conclave, eu não me lembro agora o termo certo da palavra, né? Conchave, né, parece? Conchave, isso. Bom, primeiro sim, rapidamente, né? O processo de escolha do Papa não é algo, não está na Bíblia como se escolhe o Papa, ou seja, não é da revelação, né? Deus não determinou como é que se faz a escolha, né?
É uma entre tantas situações que a igreja, com a autoridade que recebeu de Deus, vai, ao longo da história, vai entendendo como é que é a melhor forma de escolher o Papa. E nem sempre foi como é. Ou seja, pode ser que daqui a algum tempo seja de outra forma, né? A escolha do Papa já teve muitas formas, né? Lá nos primeiros séculos, né, até quando a igreja era menor, né, os leigos participavam da escolha do Papa, né? Houveram muitos papas que foram eleitos por aclamação popular e do povo, dos leigos, né? Claro, com a participação do clero, dos padres, né? Mas com a participação dos leigos. E teve momentos onde o imperador escolheu o Papa, o imperador romano, o imperador germânico, até que por volta do século XI, então se criou o Colégio dos Cardeais e se definiu que os cardeais escolheriam o Papa. Isso, então, no século XI, já são aí quase 1000 anos, né, dessa tradição. E conclave, porque houve um certo momento, houve uma época na história, que agora não me recordo exatamente qual Papa e qual ano, onde os cardeais demoraram muito para escolher o Papa. Foram 3 anos escolhendo o Papa. Ou seja, 3 anos estava sem Papa. E os cardeais não escolhiam. Não estavam preocupados com isso, né? E aí o imperador germânico, o imperador do Império Germânico, trancou eles no palácio. Trancou a chave. Sim, a chave. E eles ficaram lá dentro trancados. E só vão sair quando escolher o Papa, né? E até demoraram para escolher. O imperador mandou tirar o telhado do lugar para chover dentro, cortou a comida e cortou a água, daí eles escolheram, né? Então, conclave é com chave. E aí outras eleições papais, o imperador trancou eles de novo para que não demorasse a escolher, então ficou uma tradição. Então, quem elege o Papa? Os cardeais, que são os assessores diretos do Papa, mas é o clero de Roma. Cada cardeal recebe uma igreja de Roma, então é como se os cardeais fossem os padres da diocese de Roma, né? E eles escolhem o Papa, o bispo de Roma. Ficam trancados, hoje na Capela Sistina, sem contato com o mundo exterior. E só saem quando é eleito o Papa. E o Papa, claro, se geralmente é eleito entre os cardeais, mas qualquer um pode ser eleito. Até o senhor, por exemplo, pode receber um telefone, o senhor foi Papa, né? Sim, de acordo com o direito canônico, qualquer homem batizado, católico, solteiro, pode ser eleito Papa. Só que daí se um leigo é eleito Papa, ele tem que ser ordenado bispo. Se um padre é eleito Papa, tem que ser ordenado bispo, né? Porque o Papa é o bispo de Roma, né? Sim. Então já teve na história algumas vezes onde foi eleito alguém que não estava no colégio cardinalício. Os cardeais elegeram alguém que estava fora. Então daí tem que sair alguém em segredo, sair uma comissão, né? Conversar com a pessoa, perguntar se ela aceita, né? Enfim. Mas, então sim, pode ser. Mas já há séculos que o Papa é escolhido dentro do colégio dos cardeais, né? Hoje estão se falando muito, principalmente aqui pelo Brasil, que se tem um brasileiro é um que não vai estar participando do conclave, né? Que é o de Minas Gerais. Então ele pode ser eleito, mas a idade já não é mais para votar, né? Sim, só podem só podem participar do conclave cardeais até os 80 anos. Depois de 80 anos não podem participar do conclave, mas podem ser eleitos. Isso. E quanto ao nome escolhido, assim, eles mudam de nome. Por que essa tradição de mudar o nome e como é que mudou o nome? Okay. Por que o nome não mudou e qual a sua opinião que o próximo Papa pode ser o que é um Paulo VII, que está se falando hoje, João 24? A tradição de mudança do nome, primeiro que hoje nós não temos tanto isso, né? Mas na antiguidade, quando nascia o filho e os pais iam colocar o nome, não é só uma identificação, era qual é a missão dessa pessoa. Né? Você pega ali os nomes bíblicos, né? Abraão, Isaías, Ezequiel, Jesus, o nome tem um significado, né? Jesus, né? Qual o significado do nome Jesus? Deus salva, né? Então é um significado assim, né? Então a mudança do nome remonta primeiro a Simão. O primeiro Papa, Pedro, o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Jesus mudou o nome dele para Pedro. Tá?
Também depois ali no século II ou III, eu não me lembro exatamente, quando começou a conversão dos pagãos ao cristianismo. Tinha muitos pagãos que tinham nomes de deuses gregos ou romanos, né? E teve um papa que foi eleito, ele tinha o nome de um deus grego. Aí ele achou que seria um papa com o nome de deus grego. Ele mudou o nome. Então essa é um pouco a história. Mas o nome remonta a uma missão. Então quando um cardeal é eleito papa e escolhe um nome, o nome que ele está escolhendo vai dizer mais ou menos qual é a linha que ele vai seguir. Ou melhor, voltar um pouquinho. Pode ser uma homenagem a alguém. Então, já teve papas eleitos que escolheram o nome, por exemplo, do papa que ou escolheu para ser bispo, ou do papa do qual ele era assessor, né? Mas também indica um pouco a linha, né, que você vai seguir, né? Então, por exemplo, se agora o próximo eleito escolheu o nome de Francisco II, pode significar uma homenagem pura e simples, ou dizer, olha, eu vou seguir a linha de Francisco. João Paulo III, eu vou seguir a linha de João Paulo II. Bento XVII, vou seguir a linha do... Então, o nome indica isso, né? Qual é a linha, qual é assim, a teologia, né? Qual é o caminho que você vai seguir como Papa, né? Inclusive, um dos filmes de João Paulo II, quando ele é eleito, ele diz que é uma homenagem a João Paulo I e ao Paulo VI. Exatamente, Karol Wojtyła, quando foi eleito Papa, ele pensou em escolher o nome de Stanislau, que é o santo padroeiro da Polônia. Depois ele resolveu homenagear Paulo VI e João XXIII. No caso, ele quis homenagear João Paulo I, né? Desculpa, falei errado. O Papa João Paulo I que quis homenagear Paulo VI e João XXIII. Né? Foi a primeira vez na história que teve um Papa com dois nomes. E hoje se fala muito nos possíveis papados, os cardeais que vai ser eleito Papa. Um deles é o Miller, né, que é um cardeal da Alemanha, diz que é um dos candidatos, os conservadores, né, o Miller e o Sarah. Esses são os considerados conservadores da igreja. Depois, os outros que seguiriam mais ou menos a linha do Francisco, o filipino, o Tagle, que para mim, eu gostaria que fosse ele, que acho que é uma mistura de Francisco com o João Paulo I, por contato com os jovens, o Pizzaballa e o Parolin também, né? Desses nomes aqui, quem você acha que teria mais chance de ser eleito e qual seria a missão deles, assim, a linha deles da igreja? Olha, Nelson, eu digo assim que o conclave sempre é imprevisível, né? Eu estou observando assim tanto na imprensa mais secular quanto na imprensa mais religiosa, eu fico olhando assim, essas análises, os papáveis, os candidatos. Bergoglio entrou no conclave sem ser um papável. Nenhuma lista apontava Bergoglio como papa. Nenhuma, né? Foi eleito papa. Em 78, nenhuma lista apontava Karol Wojtyła. Foi eleito papa. Em 58, nenhum especialista apontava o cardeal de Veneza, Angelo Roncalli, e foi eleito papa. Então, é imprevisível. Eu acho que essas análises elas são feitas muito assim, a partir de os cardeais mais conhecidos, os mais próximos do Papa que faleceu. Então, por exemplo, um nome que é muito apontado é o cardeal Parolin, que é o secretário de Estado, que realmente ele se destacou ali na Cúria Romana, muito próximo de Francisco, assim, braço direito, né? Ele é apontado como um possível candidato pela proximidade dele com o Papa Francisco. Mas não significa que ele vai ser eleito, né? O cardeal Tagle também tem uma linha muito próxima de Francisco, né? Adepto. Mas, por exemplo, só que você vai para uma imprensa mais conservadora, por exemplo, mesmo sites católicos conservadores, eles vão apontar quem? Miller, Sarah. Então, tipo assim, eu não sei até que ponto essas análises também já não são, como é que eu vou usar o termo? Viciadas. Não no mau sentido. Uma imprensa mais conservadora vai tender a olhar para os mais conservadores. Uma imprensa mais progressista vai apontar para os mais progressistas. Se você perguntar para um padre mais conservador, talvez ele vai dizer a mesma coisa. Eu acho que o cardeal Sarah, não sei. Um padre mais progressista, não, eu acho que é o Tagle. E eu não estou dizendo que eles não sejam. Sim. Talvez até sejam. Mas eu prefiro dizer que o conclave é tão imprevisível que quando daqui a pouco
daqui a uma semana, vai aparecer alguém que você vai dizer assim, esse aí? Quem é esse aí? Né, quando o protodiácono anunciar o nome, você... Quem é? Eu me lembro que essa foi a reação da imprensa quando, em 2013, o protodiácono anunciou o cardeal Bergoglio. O repórter estava pensando assim, quem? Quem é Bergoglio? É o arcebispo de Buenos Aires. Pode ser que aconteça isso. Né? Então, eu prefiro dizer que é imprevisível. Sim. E o senhor concorda que o conclave é eleito mesmo pelo Espírito Santo? Que eu vi uma declaração do Ratzinger, quando o cardeal, ele não concordava muito com isso, que ele disse que se o Espírito Santo ou Deus agisse, não teria alguns papas já eleitos, né? Como é que é o seu pensamento quanto a isso? Sim, o cardeal Ratzinger, ele disse, eu não vou me recordar se ele já era papa ou se ele ainda era cardeal, que ele disse que nem todos os papas foram eleitos pelo Espírito Santo, né? Podem ter sido conduzidos depois, porque mesmo os papas que tiveram sim vidas morais totalmente escandalosas, como por exemplo Alexandre VI, que o Papa Alexandre VI tinha 6 filhos e amantes, só que do ponto de vista doutrinal nunca pronunciou uma heresia, inclusive promoveu muita coisa boa teologicamente, né? Conduzido pelo Espírito Santo. Mas ele comprou a eleição dele. Ele pagou os cardeais para votarem nele. Então, eu concordo com o cardeal Ratzinger, né? O Espírito Santo, ele inspira. Só que o Espírito Santo não toma a pessoa e tira a consciência dela. Sim. O Espírito Santo pode me inspirar e eu dizer, não, Espírito Santo, não, mas não vou fazer isso. Até porque o Espírito Santo não fala claramente, eu sou o Espírito Santo e estou te falando. É aquela emoção interior, aquela intuição, aquele sentimento, acho que eu tinha que votar no Nelson. Não, mas eu não vou votar no Nelson. Entendeu? Sim. Então o Espírito Santo ele inspira, mas não significa que os cardeais vão seguir a inspiração. Tá? Então sim, eu concordo com o cardeal Ratzinger, né? Nem se o Espírito Santo inspirasse, ou melhor, se os cardeais sempre ouvissem o Espírito Santo, alguns papas não teriam sido eleitos, com certeza. Ok, então, padre, falando do conclave, agora, esse ano, eu acho que vai ser um dos conclaves mais assistido pelo advento da internet, né? Porque hoje a gente vê as imprensas praticamente ao vivo falando de lá do Vaticano toda hora e canais independentes também. Ou seja, então, como é que o senhor olha para esse momento do conclave com a internet ao mesmo tempo e o pessoal já saber automaticamente quem foi eleito, ver a fumaça saindo ao vivo já, não? Eu acho uma coisa muito boa, porque ele populariza, ou seja, esse rito milenar, que é um rito belíssimo, cheio de tradição e de simbologia, ele se populariza. Quando você pode, assim, do seu escritório, lá com o celular, daqui a pouco vai aparecer assim, fumaça branca no Vaticano, você já vai abrir um site ali e vai já ficar... Antigamente, a minha mãe conta que, por exemplo, quando em 78 foi eleito Paulo VI, foi eleito João Paulo I, e João Paulo I morreu e foi eleito João Paulo II. Isso em questão de 30, 40 dias. Ela diz que ela conta que ela chegou no serviço assim, para trabalhar e falou assim, morreu o Papa. Ela disse, sim, morreu, então já elegeram outro. Não, morreu o que elegeram. Mas cara, já tinha televisão, mas tipo assim, até minha mãe ficar sabendo, né? Isso que minha mãe olhava a televisão. Hoje em dia, isso não iria acontecer, né? Você ia ficar sabendo na hora. Sim. Como foi agora dia 21, né? Sim. Abriu o celular, Papa morreu. Nem foi pela televisão que eu fiquei sabendo, foi pelo Facebook. Então, eu acho que isso populariza, dá celeridade à informação e populariza um rito muito bonito. Né? E voltando lá no começo, que o senhor falou que eles ficaram até 3 anos para escolher o Papa. Hoje, geralmente, é no 3º dia que se escolhe já, né? Por exemplo, no primeiro dia é praticamente impossível que saia a fumaça branca, né? A não ser que eles já tenham decidido, não. É esse que vamos seguir ou vão mudar completamente, né? São 4 votações por dia. 2 votações pela manhã e 2 votações à tarde, né? Claro, o conclave no dia 7 de maio começa na parte da manhã, então começa com a missa. Então, no dia 7 acho que vai ter só 2 votações, talvez uma só, né? Os 2 últimos conclaves foram rápidos. Bento XVI foi eleito na 4ª votação. Francisco na 5ª. Então, tipo assim, deu um dia e pouquinho.
É imprevisível. Eu, particularmente, acredito que vai ser um conclave rápido. Né? Por mais que... Porque assim, os cardeais estão já há quase 2 semanas se conhecendo, conversando. Então, tipo assim, eu creio que a maioria deles vai entrar já com o voto decidido e com as costuras feitas, né? Duvido muito que lá dentro vai haver grandes mudanças, né, na cabeça dos cardeais, assim. Talvez um que outro que entre indeciso e vai decidir na hora. Eu creio que, tipo assim, dia 7, 8, acho que máximo dia 9 de maio já teremos o Papa eleito. E o senhor acha que esses 20 dias que eles estão lá é o suficiente para se conhecerem? Porque o Francisco ele não fez um consistório com todos eles, ele foi nomeando, mas eles não tiveram aquele convívio de um mês mais ou menos juntos, né? Para se conhecerem melhor, saberem. Mas todo conclave tem as congregações gerais antes, todo conclave, né? Para que os cardeais possam se conhecer. Então, sim, é um tempo suficiente, ainda mais agora com a questão da internet, né? Qualquer cardeal que estiver lá assim, ó, quem é o cardeal Spengler? Porto Alegre, tá. Hoje não, né? Você acha que é um tempo suficiente sim para se conhecer? O senhor falou do Dom Jaime. Eu vejo que muito aqui por Eldorado e Goiânia principalmente, o pessoal está torcendo muito para que ele seja eleito. Eu acho meio difícil que ele não faz nem 6 meses que ele foi eleito cardeal. Mas vamos supor que realmente ele seja eleito. Aqui nós ficar com a arquidiocese vai ficar vacante. Ele mesmo escolhe o sucessor dele? Sim. Se o Dom Jaime for eleito, isso aconteceu com o Papa Francisco. Ele escolheu o sucessor dele em Buenos Aires, que é o Papa que escolhe. Se o Dom Jaime for eleito Papa, ele vai escolher o arcebispo de Porto Alegre. Ele já faz a escolha ali. Ele faz a escolha, claro. Sim. Sim. E aí ele já nem volta mesmo a Porto Alegre. Não volta. O Papa, depois que eleito, não volta mais. Sim. Por quê? Porque o Papa ele é também um chefe de Estado. E todo chefe de Estado, para entrar num outro país, tem que ter todo um protocolo. Então, assim, por isso que assim, não é assim, vamos falar, vamos dar um exemplo, o Dom Jaime é eleito Papa, dia 8 de maio. Aí ele diz, daí na outra semana ele vem para Porto Alegre pegar as coisas dele. Não, porque agora ele é um chefe de Estado. Aí tem todo um protocolo, né? Não é tão simples assim. Então, o Papa não volta mais. Então, para finalizarmos então nossa conversa sobre o conclave, agradecer ao senhor por ter recebido a gente, ter explicado melhor essa situação toda. E que o senhor deixasse então uma mensagem então, para as pessoas que vão acompanhar esse conclave, que tem os seus preferidos, mas é o Espírito Santo que age. Né? Então, a mensagem que eu dou para os católicos principalmente é que rezem pela escolha, né? E rezem não para que seja eleito o Papa que eu quero, ou que eu simpatizo mais, mas o Papa que a Igreja precisa, né? Acho que às vezes nós achamos, teria que ser esse, mas às vezes não é o que a Igreja precisa para aquele momento, né? Então, rezem para que seja eleito um homem de Deus, um homem que vive uma santidade e que a Igreja precisa. Estava esquecendo uma coisa. Se for escolhido um Papa de transição, que é para pouco tempo, 3, 4 anos, aconteceu com o João 23 também, que foi uma de transição, mas ele fez uma mudança gigantesca na igreja, né? Eu, particularmente, acho que Papa de transição não existe, né? E para mim, João 23 é a prova. Era para ser um Papa de transição, ele convocou o Concílio Vaticano II. Talvez Francisco tenha sido eleito com esse mesmo espírito, né? 77 anos, vamos pegar transição, ficou 12 anos, também fez grandes mudanças. Então, eu acho que isso não existe, Papa de transição, né? Às vezes pode ser 1 ano de papado e fazer grandes mudanças que marquem a igreja para sempre, né? E se um dia o senhor for escolhido, qual nome vai escolher? Não tenho tais pretensões e só como brincadeira, né? Já teve um Papa Fabiano, no século III teve um Papa Fabiano, então eu não precisaria nem mudar de nome, eu poderia ficar Fabiano II, né? Eu escolheria Agostinho. Então, se você gostou, deixa o like, comente e compartilhe. Um abraço a todos.